Mas a gente teve duas novidades aí no treinamento de ontem, lá na Toca da Raposa. O Cruzeiro não pode mais contratar, mas pode chamar de volta os moleques da base, né? E o Cruzeiro acabou chamando dois jogadores aí para voltar a integrar os treinamentos: volante Murilo Hickman e o atacante Ryan Leles, né? Ryan Leles, que fez aí uma boa temporada no Sub-20, jogando como ponta direita ou às vezes até centroavante. Foram as novidades de ontem do trabalho do Cruzeiro. Para vocês, assim, antes de mais nada, eram os nomes certos a serem integrados aí? Faltou alguém? Como que vocês avaliaram aí essas novidades do Cruzeiro aí? Novidades internas, digamos assim. Acho que é sempre muito bem-vindo os jogadores que têm qualidade suficiente para poder estar figurando nos treinamentos com o profissional. Isso é mérito, claro, dos atletas, que se não tivessem feito o seu papel na base, talvez eles não estariam no radar do treinador, entendendo que nesse momento tem também a questão da necessidade. É legal ver o Murilo voltar, né, a treinar com a equipe. É um atleta que já mostrou ter maturidade, ter potencial também para ser lapidado, e o Ryan Leles é a questão mesmo de uma necessidade talvez ainda maior do que com relação a volantes, né? É um atleta também que tem potencial para ser lapidado, vem de boas temporadas na base, e acho que isso é importante, porque mostra regularidade também. Agora, tudo é uma adaptação, né? Principalmente ao Ryan, porque os níveis de carga de trabalho, os níveis de pressão emocional, o nível de intensidade do jogo do profissional é muito diferente do jogo da base, né? E isso tudo ele vai precisar se adaptar o quanto antes. A oportunidade caiu, né, para eles. Agora vai depender um pouco daquilo que eles vão desenvolver nos treinamentos. É torcer para que essa adaptação seja concluída com sucesso, para que eles possam ter agora a oportunidade para estar figurando nos jogos do profissional. Eu fico muito feliz, eu acho que é um bom trabalho, é um reconhecimento de um bom trabalho da base, mas um reconhecimento também daquilo que o Cruzeiro, mesmo na necessidade, conseguir olhar para a base. Já vimos acontecendo ao longo da temporada, e aí eu vou fazer só um recorte com o próprio Leonardo Jardim, jogadores que até então tinham esse potencial, mas era visto um futuro um pouco mais longevo essa oportunidade, e acabou acontecendo ainda nessa temporada. E agora, mais uma vez, já estão treinando com o time profissional. Então, é mérito também do olhar do treinador para a base. Bom trabalho dos dois lados. Vamos lá. Primeiro, falar assim da questão do Ryan, né? O Ryan é um atleta que teve destaque essa temporada no Sub-20. Talvez seu melhor momento na temporada foi justamente a reta final, né? Onde ele passa a ser mais decisivo dentro dos jogos. E aí acontece uma questão que o Cruzeiro perde atletas na função dele. E aí, por isso, ele é a escolha do Leonardo Jardim. Eu cheguei até a comentar aqui, ali já próximo da reta final do Campeonato Mineiro, né, quando os atletas do Cruzeiro ficariam ali sem calendário para essa reta final de ano. E eu falei que eu esperava que talvez o Ryan Leles pudesse receber essa oportunidade por conta do perfil, por conta de ser um ponta que trabalha muito sem a bola, que se dedica defensivamente, que faz mais de uma função, e o Leonardo Jardim, tem um apreço por esse tipo de jogador, então eu já tinha essa expectativa que acontecesse. Acabou não acontecendo, ele recebeu as férias, e aí, mediante a situação envolvendo as lesões, ele precisou de ser chamado. Sobre a sua pergunta, Caramujo, eu acho que um outro atleta aí eu senti falta, principalmente pensando no próximo jogo, que é o Bruno Alves. Eu acho que o Bruno Alves, desde o momento onde acabou ali o Campeonato Mineiro, já poderia estar participando da rotina dos profissionais por conta das características, por conta de ser um atleta muito bem experimentado, que já há algum tempo vem vivendo boas temporadas com a camisa do Cruzeiro Sub-20. E aí, agora, né, mediante essa situação da gente não ter a dupla titular, eu imaginei que ele pudesse participar ao longo dessa semana dos treinamentos, quem sabe estar no banco de reservas contra o Vitória, porque a escassez do setor, né? A gente está com menos 2 atletas ali, justamente os 2 profissionais. Os 2 titulares, desculpa.
E assim, um ponto que eu até cheguei a debater ontem, eu vejo muito essa discussão, eu não acho o Ryan Lelis o melhor, poderia ter levado fulano, poderia ter levado ciclano. Tem que colocar um ponto muito importante, Juan Gabriel e Cauã Batistella não são pontas, né? Então o Ryan Lelis é um jogador da função que está fazendo falta. O Juan Gabriel até às vezes joga um pouco mais lateralizado, o Batistella já fez essa função também, mas não são jogadores de beirada, né? Não são pontas, como é o caso do Ryan Lelis. E aí tem a situação do Kenji. Acho que o Kenji já teve algumas oportunidades ali treinando com os profissionais. O Leonardo Jardim talvez enxergou nesse momento que, olhando para as características dos atletas que ele perdeu, o Kenji não se encaixe nessas características e o Ryan se encaixa. Então, acho que por isso fica a escolha, e a gente tem que entender que nem sempre aqueles que têm muito destaque ou muito apelo do torcedor na categoria de base vão ser os atletas que vão passar na frente ali no momento de transição. Tem muito a questão da escolha do treinador, da forma que o treinador acaba enxergando o jogo, e acho que foi assim com o Ryan Lelis, né? E acho que em outras oportunidades isso também vai acontecer. Cabe ao torcedor estar mais preparado para esse tipo de situação. Ô Caramujo, eu confesso que eu lembro muito do Pedro falando sobre isso. Acho que mesmo assim eu fiquei surpreso e torço para que o Ryan ele possa ter oportunidade de fato, né? E que ele aproveite isso, que o torcedor tenha paciência, porque o Ryan, acho que ele evoluiu muito o jogo dele nessa temporada no Sub-20, né? Porque e vai falhar como qualquer um vai falhar, né? Ele, disposição, isso não falta para ele, né? Porque se entrega muito, e acho que isso é um ponto importante. E o Bolassi ainda não... Vamos ver o treino de hoje, né? Mas ontem ele estava fazendo um trabalho específico por causa de dores que ele teve no joelho e ficou fora do banco contra o Palmeiras. Porque senão a gente vai ter só o Gabigol e o Sinisterra de opção ali para frente, né? Então que o Ryan já possa ser relacionado e que o Jardim não tenha... Aí ele já mostrou que para ele não tem esse tipo de problema, né, de jovem ser lançado em determinadas situações, mas que o Ryan possa aí aparecer uma oportunidade, quem sabe, né? Ninguém sabe a hora que vai pintar uma chance, de repente ganha uma nova opção aí nessa reta final, porque vai precisar até para se trabalhar nesses 8 jogos da Série A, pensando na semifinal contra o Corinthians, para não ter mais nenhum tipo de problema, né? Porque o elenco já é curto, tendo baixas aí significativas ou baixas neste profissional, né? Por mais que são atletas que não estavam desempenhando bem, mas você deixa de ter ali um descanso para quem estiver jogando e por aí vai, né, Caramujo? Sem dúvida. Precisa ter opção até para dar uma girada aí no elenco. Tem muita gente aqui comentando sobre o Kenji, Samuca. Por que o Kenji não foi integrado? Tem alguma informação aí se esse jogador também estaria nos planos? Aí a opção da comissão técnica, né? Com certeza o Jardim identificou ali no Ryan uma opção melhor do que o Kenji. Para mim não tem outra explicação, né? O Kenji, que tinha sido convocado aí para alguns jogos do time sub-20, né? Ele acabou ficando fora da convocação para a Copa do Mundo, né? E aí depois jogou aí no sub-20, recebeu férias, então opção da comissão técnica somente, Caramujo. Boa, boa. Talvez seja até uma questão tática, né, Pedro? Pensando ali que o Kenji normalmente ele joga na ponta esquerda e o Cruzeiro deve ter por ali o Arroio, a gente tem o Sinisterra por ali, e o Kenji é um cara assim que quando jogou pela direita, das vezes que eu me lembro, ele não conseguiu produzir muito. O Ryan já é um jogador um pouco mais, digamos assim, maleável, né? Ele caía muito na ponta esquerda, já jogou na ponta direita bem e até fez o comando de ataque ali, né? A gente até cogitou em algum momento que ele poderia ser uma opção por ter algumas características parecidas com a do Caio Jorge. Talvez isso possa ter pesado, né? Para o Jardim pegar um jogador que pode fazer mais de um papel. Com certeza, Caramujo. É a questão das características. Nem sempre... E aí podem existir outros atletas mais talentosos do que o Ryan Lelis
na categoria de base do Cruzeiro ali, né, falando especificamente do time sub-20, mas é uma questão de característica. Ele perdeu atletas que ele enxerga com essa característica, principalmente o Wanderson, né, que é um cara que se destaca muito pela produção e pelo trabalho dele nos momentos sem a bola, e o Leonardo Jardim já fez muita questão de enfatizar isso. O Ryan Lelis tem isso, e assim, no sub-20, aí eu tô falando do recorte dele que a gente tem para avaliar, que é jogando no sub-20. Ele conseguiu também produzir ali no momento final, né, que é marcando gol, e ele tem também 3 assistências no Campeonato Brasileiro da categoria sub-20, além dos 8 gols que ele marcou. Então, acho que isso pesou muito, essa questão de poder fazer mais de uma função e ter feito passado por esse processo no sub-20 de uma maneira mais satisfatória do que o Kenji, e aí a similaridade dele, talvez, com o estilo de jogo do jogador que acabou sendo retirado, né, do planejamento do Cruzeiro, que é o caso do Wanderson. Infelizmente, ele não saiu por opção técnica, né? Tiraram o Wanderson por uma questão de lesão.